Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Magnética. Meu nome é Andriele Fontinelli, sou o host aqui do podcast e hoje eu tô com uma convidada muito especial, a doutora Jéssica Borrer. A doutora Jéssica Borrer, ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em dor crônica, endometriose e dor na relação sexual. Sua atuação é construída com base científica, acolhimento, escuta ativa e muito respeito. Doutora Jéssica trata a dor não como um sintoma isolado, mas como parte de uma história que precisa ser ouvida e compreendida. É essa visão que ela traz aqui para o podcast, com uma informação sobre saúde feminina, sem tabu e sem julgamento. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Andy. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Hoje nós vamos falar sobre algo bem famoso, que é chamado de endometriose, que a gente vai resumir praticamente o podcast em uma frase. Qual? Aderência gera muito prejuízo. É isso, ponto final. Vambora, acabou. É isso. A Jéssica é a segunda vez que ela vem no podcast. Inclusive, ela foi a primeira participante do podcast, ela e o Diego. Eu me sinto muito honrada e o que eu posso dizer é isso, meus amigos. Aqui nós estamos em outro patamar neste podcast. É sempre uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite de falar sobre dor pélvica, endometriose. Eu sei que você estuda muito. Eu posso falar porque eu acompanho os seus bastidores, eu sei dos seus resultados e da tua... da tua força de vontade em realmente fazer acontecer com os pacientes, de estar junto. Isso faz muita diferença dentro de um consultório, de uma clínica. E eu acho que eu tenho muita preocupação, na verdade, com as pacientes, de modo geral, em resolver dores que muitas vezes elas são dadas como não tem solução. É assim, tu vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E me dói quando eu recebo pacientes que chegam lá com essa frase, olha, disseram que não tem nada para fazer, que é assim que eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida. Então, a minha luta hoje é para levar um auxílio, e na verdade, auxílio não, para levar solução para essas dores que, às vezes, as pacientes acreditam que não tem solução. Tem solução, a gente pode resolver, pode melhorar, e esse paciente pode ter qualidade de vida. É comum mulher ter dor pélvica? Assim, Vixe. eu tenho, mas eu digo intensidade de dor, quais as patologias que existem relacionadas à dor pélvica? Nossa, muitas patologias quando a gente fala de dor pélvica crônica. Tem muitas, e daí eu vou entrar vamos dizer assim, em um terreno pedregoso aqui, sabe? Mas assim, ó, basicamente, nós temos... Explica como se fosse para um leigo, que eu sei que quem estuda muito, igual a Jéssica, assim, tem muita dificuldade, às vezes, em falar, e às vezes até algum colega assistir e falar, nossa, mas não é bem assim, é assim. Então, pode ficar bem tranquila que nossa audiência aqui são todos pacientes, então, pode explicar como se você estivesse explicando na sua consulta. Ó, pensa assim, existem muitas patologias, muitas doenças. Aí você pensa assim, nossa, são muitas coisas. Aí quando a gente vai fazer uma avaliação cinética funcional, que é avaliar tecidos em movimento, nós vemos que todas essas doenças, ou a grande maioria delas, tem a mesma raiz de problema. Então a gente tem muito nome diferente para a mesma coisa. Entende? E isso é muito difícil de você falar na área da saúde, porque daí você está lidando com vários profissionais, cada um querendo puxar ali para sua área, e às vezes o paciente ele vai ficar aqui, vai para um lado, arrasta para o outro, vai para um lado, arrasta para o outro, entendeu? E aqui dentro da fisioterapia pélvica, principalmente nessa área em que eu atuo, especificamente com a dor pélvica crônica, é com isso que eu lido. Então nós temos muito nome diferente de doença, e aí quando você vai avaliar realmente a raiz do problema, e aí nós estamos falando de tecido, é a mesma. Então, por exemplo, endometriose, adenomiose, quando tu vai avaliar a raiz do problema é o mesmo. Entendeu? Entre outras. O que seria, só pra gente dar sequência, o que seria dor pélvica crônica? Então, vamos lá. Pelve. Então, a nossa região de quadril ali, e aí normalmente nós vamos associar essa região íntima. Então, ali, região de vulva,
Então, a parte de uretra, canal vaginal, ânus, pé da barriga, essa região que nós estamos falando. E o que acontece? Quando a paciente ela fica tendo dores recorrentes e não tem exatamente um diagnóstico do que é aquilo. Ninguém sabe dizer exatamente o que é, mas tem dor. Ninguém descobriu ainda, não apareceu o culpado na história. Mas ela tem dor, essa dor é real. Mas essa dor não é só na relação sexual. Não é só na relação sexual. Eu tenho pacientes que sentiam dor pélvica crônica, essa dor no pé da barriga, às vezes para andar de a pé, andar de bicicleta, fazer um exercício, fazer as atividades do dia a dia. Sentir, às vezes, para processos de micção, né, do xixi, do cocô, na relação, entre outras atividades do dia a dia. Entende? E o que é o ponto? Por que crônica? Porque passou um mês, passou 2, passou 3, aí quando você vai observar o histórico dessa paciente, já tem 6 meses, já tem 1 ano, 2 anos, entende? Por exemplo, eu já atendi pacientes que sofriam com esse tipo de dor pélvica crônica há 38 anos. Então, 38 anos com a dor recorrente ali na região. Nossa. E que uma vida. E que quando ela chegou, ela falou assim, olha, ele me disse que o profissional que eu passei disse que não tinha jeito, eu ia ter essa dor pro resto da vida. E eu aprendi a conviver com a dor. E aí é isso que me frustra, sabe? É isso que dói meu coração. Porque imagina eu chegar pra você e falar assim, Andy, isso aqui não tem jeito, vai ter que conviver com essa dor pro resto da vida. Tem dores que realmente a vontade é da paciente cometer suicídio. Bem nu e cru, assim. Porque dói muito. Dói muito. Não é uma dorzinha de bate o dedão do pé na quina do sofá. Tem um vídeo seu no teu Instagram que fala, uma paciente falando que já chegou a pensar, inclusive, em suicídio. Sim. E ó, essa paciente, por exemplo, ela tinha mais de 7 anos com essa dor. Entendeu? Quanto isso afeta a qualidade de vida? Você acorda, você tá com dor. Você dorme, você tá com dor. Você se mexe, tá com dor. Você tenta ter relação, tá com dor. Que deveria ser algo prazeroso. Tu vai ter um momento com os teus filhos, tá com dor. Aí, às vezes, essa mulher era questionada do porquê tanto estresse, porquê um estado de humor tão depressivo, porque ela tá com dor. E, às vezes, ela passa por profissionais que não sabem o que é aquilo, ou que, às vezes, tem uma dificuldade de trabalhar, de fazer um trabalho ali multidisciplinar, que tem isso também. E aí fica com isso, olha, é isso, tem que conviver, aprenda e supere. Nossa, que difícil. Imagina você tá numa sala e receber um diagnóstico dessa forma. Eu vou ter que viver pro resto da vida com isso. A gente não pode generalizar, não são realmente todos os profissionais, né? Obviamente, a gente tem profissionais aqui na cidade, graças a Deus, a gente tá com uns também maravilhosos, trabalha em parceria aqui com muitos profissionais de saúde, muitos médicos, e que tem essa preocupação, né? E às vezes eles questionam e falam, Jéssica, eu tô mandando pra ti, ver o que tu pode fazer aí. Recebe muita indicação médica? Sim, recebo. De alguns bons médicos e bons amigos, assim, que realmente a gente vê que tem uma preocupação com a paciente. Tem até um princípio, né? O princípio de Hipócrates, que ele diz antes... Deixa eu pesquisar, deixa eu confirmar agora, mas é basicamente assim, ó. Procura pro nosso auxiliar, Diego, marido da Jéssica, nosso auxiliar. Antes de tratar, não causar dano. Confirma se é isso, mas eu acho que é exatamente assim. Antes de tratar, não causar dano. Por que eu tô pegando esse princípio? Porque, por exemplo... Peraí, deixa eu digerir. Antes de tratar... Não causar dano. Não causar dano. Isso. E eu gosto desse princípio, foi um princípio que eu aprendi, inclusive, na última formação de fisioterapia pélvica. Confirma se é isso, amor. Né? Antes, é um princípio de Hipócrates. Primeiro, não causar dano ou, em primeiro lugar, não prejudicar. Isso. E aí, o que foi muito interessante, principalmente numa formação de tratamento para endometriose, no intensivão do ano passado, e aí, professor... Ele trouxe, inclusive, o professor Dr. Gustavo Latorre, ele trouxe esse princípio para nós, o princípio de Hipócrates. Então, antes de tratar, não causar dano. Então, por exemplo, a paciente de dor pélvica crônica, a paciente de endometriose, a paciente de adenomiose, as pacientes, vamos dizer aí, com a famosa SOP também, que é a síndrome poliendócrina metabólica de ovários policísticos. Algo assim agora, que mudou a atualização, não tenho certeza. Depois a gente confirma se é esse o nome mesmo. Mas que é a famosa SOP. Então, antes da gente enfiar essas pacientes num processo cirúrgico, vamos fazer o quê? Vamos tentar um tratamento conservador antes. O que seria esse tratamento conservador? A fisioterapia pélvica. A partir do momento que
o tratamento conservador não deu resultado, aí sim a gente vai tentar. Por quê? O princípio de Hipócrates. Antes de tratar, não causar dano. O tratamento conservador, ele não é invasivo. Então, por exemplo, eu já recebi inúmeras pacientes de endometriose que elas passaram por profissionais que disseram: não tem jeito, temos que tirar o teu útero fora. Vamos fazer uma histerectomia. E elas não queriam fazer esse procedimento, foram até mim, nós resolvemos a endometriose, acabou a endometriose. Tudo isso graças à manobra do ligamento largo, que é a técnica para tratar essa e outras condições também chamadas de dor pélvica crônica. Uhum. E tem quantidade de sessões, assim, como é que funciona esse tratamento? Então, primeiro que os nossos estudos, eles comprovam que nós temos aí uma média de 5 a 8 atendimentos, né, para resolver esse tratamento. Em ciência, isso. Em estudos, né, realizados. Já tivemos atendimento de pacientes que em 4 atendimentos foi tratado, foi resolvido o problema. Entende? Mas o que é importante, principalmente para a paciente entender, quando ela chega no meu atendimento, eu não vou estar realizando para ela, olha, tu vai fazer comigo tantos atendimentos. Não. Ela vai vir, eu vou consultar e vou propor para ela um tratamento. Uhum. Porque além dos atendimentos ali, envolve todo o processo de educação em saúde, né? Uhum. Então, tem um processo de orientação, a avaliação ela é mais ampla. Aqui a gente está, né, tratando exclusivamente essa disfunção, mas... Tem um leque que existe para várias doenças, dores, né? Isso, e porque é muito... Vamos pensar assim, ó. Às vezes a paciente, ela já tá com outras disfunções que ela considerava normal. Porque quando a gente fala de região íntima, tem muita coisa que é tabu, tem muita coisa que a gente tem vergonha de perguntar, muita coisa que a gente tem preconceito, e tem muito comportamento errado que a gente acha que é normal. E tem muito sintoma que a gente normaliza, entende? Então, quando essa paciente, ela chega lá, e a gente vai conversando, eu vou esclarecendo, ela vai tirando dúvidas, e daí, o que é engraçado? É bem assim, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, é normal tal coisa? Não, não é normal. É por aqui. Ontem, por exemplo, na consulta de ontem, a paciente falou assim, tá, mas não existe nenhuma relação sexual que pode doer? Eu falei, não. Mas nem um pouquinho, nem uma dorzinha. Eu falei, não, não é pra doer. Porque quando a gente fala de canal vaginal, a função dele é só dar prazer. Então, não é pra doer. Nem um pouquinho. Mas nem um pouquinho. Se tá doendo, é sinal de disfunção. Mas olha aí, é normalizado a dor. E não só na relação sexual. É normalizado a dor de modo geral pra mulher. E como a paciente pode ter, por exemplo, como ela não se autodiagnosticar, não é isso, mas como que ela pode, assim, nossa, tem alguma coisa errada? Por exemplo, uma dor de 0 a 10, qual a intensidade dessa dor? Então, aí, vamos entender que existe um princípio da individualidade biológica, tá? Então, por exemplo, o que às vezes é uma dor 10 pra você não é dor 10 pra mim. Legal. Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Tem pessoas que têm mais sensibilidade. Resistência ou mais sensibilidade. Isso, exatamente. Legal. Só que, por exemplo, o que a gente precisa entender? Nós não podemos ter dor para fazer xixi, nós não podemos ter dor para fazer cocô, nós não podemos ter dor na relação sexual, nós não precisamos ter cólica, ou seja, não é para tu ter cólica. Então, se você tá ouvindo esse podcast e você tem cólica, saiba que você já tem uma disfunção, tá? Que tu precisa de tratamento, porque não é para ter cólica. Cólica não é para existir. Não. Se o útero estiver liberadinho ali, todos os ligamentos estiverem liberados, o que vai acontecer? Tu vai sentir escorrer o sangue na perna. Tu vai falar, menstruei. É isso, é essa sensação. Não é para ter dor na região de pelve, pé da barriga, em exercícios, em atividades, em momentos do dia a dia. Entendeu? Não é para ter. Ah, mas eu comecei a ter. Não, não é para ter. E tem alguma idade que isso começa? Não. Ou são nas primeiras, assim que desce a menstruação, que fica mais aparente por conta da dor ali? Ou não tem uma idade específica? Então, e aí é interessante essa tua pergunta, porque, por exemplo, aí a gente está relacionando exclusivamente ao processo menstrual. Mas, digamos que antes disso, essa pessoa, ela faça por algum motivo, alguma cirurgia na região de pelve. O processo de cicatriz pode levar a dor pélvica crônica, entende? Porque a gente está falando de dores que, na maioria das vezes, elas vão ter uma raiz de problema. Lembra que eu falei lá no início? O que é a raiz desse problema? A aderência. Aderência que às vezes vai gerar um processo de fibrose, aderência que vai gerar uma tensão nesses ligamentos, nessa fáscia, nesses tecidos, e que, de modo geral, elas vão prejudicar a mobilidade.
Quando a gente vem falar da nossa região íntima, e é muito importante a gente associar isso aos nossos órgãos, que a gente precisa entender o quê? O corpo, ele foi feito para movimentar. Tudo foi feito para movimentar. Coração, ele bate, está movimentando. Pulmão, ele está movimentando. Tudo no nosso corpo movimenta. Os órgãos em si, eles têm um movimento. Cada um deles realiza um movimento. E em conjunto, eles têm um movimento também. Mas o que acontece? Quando, por tensão, ou uma rigidez, tensionou, ou ficou mais rígido, ou por um processo cirúrgico que gerou uma cicatriz, ou porque essa tensão está tão excessiva que está grudando todos esses tecidos e vai gerando esse processo de aderência. Por esse motivo de aderência, ele não movimenta direito. A partir do momento que um órgão ali não movimentar direito, ele vai afetar toda a cadeia. Entendi. Então, o que é o problema? É que essa aderência, essa tensão, ela bloqueia a mobilidade desses órgãos, bloqueia a mobilidade de todos esses tecidos e com isso causa uma disfunção. E não tem uma idade específica em si. Não. Que daí faz parte de um sistema, pelo que, né? Então, o sistema do corpo humano em si. Mas o que a gente observa, né? Nós vamos ali no consultório mesmo, a gente tem pacientes aí a partir de 17, 18 anos que buscam já tratamento. Então, é essa idade que está chegando. Porque, por exemplo, eu atendo a parte de fisioterapia pélvica infantil aqui na cidade, né? E aí, normalmente, a busca já é para um acompanhamento no sentido da perda do xixi, das dificuldades evacuatórias, né? De algumas síndromes específicas. E aí, por exemplo, tem alguns casos de paciente infantil que a gente já observa que eles passaram por algum procedimento cirúrgico, já observa. E aí mesmo a gente já consegue controlar, né? Tudo com manobras externas, né? Mas daí já ficou alerta para os pais que se futuramente começar algum sintoma, daí retornar ao atendimento, né? Às vezes na vida adulta. Pelo que eu vejo, assim, do teu posicionamento, você indica cirurgia em último caso. Eu não indico cirurgia. Em nenhum caso? Não, porque dessas disfunções que eu atendo tudo, a gente resolve na fisioterapia pélvica. Que situação que, por exemplo, eu vou recomendar uma cirurgia... Não teve nenhuma que você recomendou uma cirurgia. Não. Assim. E aí... Eu quero entender o seu posicionamento. Não, por exemplo, Estamos aqui para ouvir. Eu falo que, por exemplo, eu estou aqui para salvar úteros. O homem, quando ele tem dor no testículo, ninguém sugere para ir lá operar e amputar o testículo dele. Mas nós, mulheres, já tem um estímulo, parece que social, para nós amputarmos o nosso útero, os nossos ovários. E a maioria dessas disfunções e essas síndromes que eu falei assim, que tem vários nomes bonitos para a mesma raiz de problema, eu trato na fisioterapia pélvica. E eu, como missão, eu tenho aqui a missão de salvar o útero. E em que situação, por exemplo, que aí não tem jeito, seria absolutamente necessário tirar um útero, fazer uma esterectomia? Um câncer maligno. Aí beleza, não tem solução. Porque dependendo, se for benigno, às vezes os médicos conseguem lá realizar os processos de químio, rádio, alguma coisa do tipo. A parte de medicação ainda entra, enfim, tem outros processos. Mas a gente precisa começar a valorizar o nosso útero. É como se socialmente nós fôssemos afastadas da nossa região íntima e de modo inconsciente nós somos estimuladas a odiar o nosso útero. Por que existe um peso? Já existe um peso socialmente falando em ser mulher. E na maioria das vezes, o que nós ouvimos ou às vezes nós falamos? Porque ser mulher é ruim. É difícil. É difícil. É sofrido. Porque a mulher menstrua, o homem não. Tá, mas e se eu falar pra você que menstruar não precisa ser ruim? Que menstruar não precisa ser tão desconfortável. Em todos os aspectos. Vamos lá. Primeiro, tu não precisa ter cólica. Segundo, tu não precisa ficar sapecada com aquele absorvente, porque existe coletor menstrual. Tu coloca o negócio lá dentro, você esquece. Não mancha a roupa, não borra nem nada. Tu esquece. Tu ainda pode transar menstruada, não vai ter problema nenhum. E no que isso vai te impactar? Um fluxo normal, um fluxo regular, certinho, sem dor, sem nada. Não vai te fazer mal. Só que, qual é o ponto? Nós normalizamos o desconforto. Nós normalizamos a dor. E nós vamos convivendo com isso, com essa dor, com esse desconforto, de uma forma que a gente vai ficando acostumada.
E aí, quando alguém louca, igual eu, chega e fala assim, não, tu não precisa viver com isso, olha, tem uma técnica que com as minhas mãos eu vou fazer uma técnica aí, vai tirar essa dor, vai tirar todo esse desconforto. Você fala, é louca, tem como? Não tem como viver sem isso, impossível. Você ouve muito isso? Ixi, demais. Aí quando chega lá, impossível, impossível. Tá bom, terceiro atendimento. Nossa, mas por quê? Como? Como que você tá colocando a mão aí e não tô sentindo mais essa dor? Como que sumiu? Aí entra um choque de realidade. E aí normalmente é um momento que elas se emocionam muito, porque daí elas começam a pensar e elas verbalizam isso. Então será que tudo aquilo era psicológico? Porque aí entra outro aspecto, né? Toda vez que nós, às vezes, nos expomos emocionalmente ou às nossas vulnerabilidades, nós somos questionadas em relação a isso, né? Sendo mulher. Exato. E aí é um momento Mulher em que não pode ser assim, não pode ter dúvida. Ou o que acontece? Ai, você é muito dramática. Muito sensível. Muito sensível. Ai, é muito mimimi. E aí, por exemplo, é um momento em que realmente eu reafirmo que realmente existe um processo de aderência nesses tecidos, que o que aconteceu? Nós fomos realizando uma técnica de liberação, que agora esse tecido ele tem mobilidade novamente. E o que, por exemplo, tira a prova real é que normalmente elas chegam com exames. Então, por exemplo, antes ela tinha uma ultrassom cheia de aderência, com lauda ali, ó, de cima e embaixo, falando onde tinha aderência. Vai lá, terminou o tratamento, às vezes eu até peço para elas poderem ir lá e refazer o exame. Vem limpo. Que legal. Aí é lindo. É absolutamente lindo. Você falou um termo muito importante, dor. Né? Nos primeiros atendimentos dói. Como que significa isso? Dói mesmo? Dói, gente. Olha, porque, assim, faz uma antecipação aí pra quem vai ser sua futura paciente. Como que vai ser isso? Então, primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, fisioterapia raiz dói. Pode olhar, quando você for olhar pra audiência, pode olhar aqui, ó. Escuta aí, mulherada. Espero que o Guilherme esteja assistindo. O Cantóia, fisioterapia de verdade dói, não dói? Porque eu aprendi isso com o Guilherme lá. Então, fisioterapia raiz dói. Sempre dói. Pessoa que foi pra fazer uma fisioterapia, que ficou lá, recebendo um choquinho, o negócio não doeu, fez errado. Não vai resolver esse negócio. Então, a primeira coisa é essa. Só que, qual é o ponto? Quando a paciente chega na fisioterapia pélvica, e aí é muito importante frisar que fisioterapia pélvica de verdade, que é baseada em evidência científica, tem técnica comprovada, ela vai doer. Só que, não desesperem, não é que vocês vão chegar lá e eu vou fazer até que vocês vão sair chorando. Não, existe todo um processo. E o que é lindo dessas técnicas que eu realizo, né? Porque teve esse professor Gustavo Latour, que eu citei ele no início, ele desenvolveu todo um método. Então, não é assim, eu não vou chegar lá enfiando o dedo e fazendo a técnica de uma vez e a paciente vai agonizar de dor. Não. Existe um processo para isso. Então, eu começo ali dentro do limiar, onde vai estar absolutamente confortável e conforme as coisas vão andando, o processo vai acontecendo. Dá pra aguentar. Eu vou indo no limiar dela. Só que falar pra você, não dói, tu não vai sentir nada, eu tô mentindo. E aí, é aquilo, né? Eu tô ali realizando a técnica, a paciente foi relaxando, eu tô realizando o processo, tô distraindo ela ali, e aí eu vou aprofundando um pouco mais a técnica. E o que a gente precisa entender também, Andy, é que, por exemplo, a paciente tem dor na relação sexual, ou a paciente tem uma dor pélvica crônica, ou a paciente tem uma endometriose, uma adenomiose. O que acontece com essas disfunções? Existe um processo de aderência dos tecidos conectivos. Então, vamos pensar assim, os tecidos, eles ficaram grudados. Eles deviam deslizar, deviam estar molinhos, e eles grudaram. Aí eles ficam super rígidos. A musculatura, ela tem fibras que, quando você contrai, elas se aproximam, quando você relaxa, elas se afastam, né? Elas deslizam uma sobre a outra. E aí, qual é o ponto? Em algum momento, houve uma contratura, então ficou um pontinho gatilho ali, e a fibra não relaxou. E aí, imagina... quando tu tá com o músculo bem tenso. Já teve torcicolo? Já. Então, torcicolo dói. Bastante. E aí, qual é o ponto? O músculo ali não fica duro? Tu não aperta, ele dói? Então, da mesma forma que esse músculo aqui, ele fica duro, ele fica contraturado aqui no pescoço, ele fica assim também lá na perereca. Entendeu? E aí, é esse tipo de liberação. É uma liberação miofacial? Só que lá na perereca.
Com as mãos. Com as e minhas com mãos, técnica. com técnica. E aí é esse o ponto. Por isso que a gente precisa entender que não é toda fisioterapeuta pélvica que está apta para realizar. Eu, por exemplo, passei por um processo enorme de formação, de qualificação profissional, para poder chegar aqui hoje, bater no peito o que eu estou batendo no peito aqui e com os resultados que eu ofereço. Entendeu? De orgulho. Ai, Não é, Diego? É orgulho. Quer falar com propriedade e falo, defender. bato no peito porque eu tô mostrando resultado. Bate clitóris também. Meu esposo tem uma frase maravilhosa que antes eu falava assim, e quando eu ia falar alguma coisa assim que eu sou muito boa, alguma coisa nesse aspecto, eu falava, eu bato o pau na mesa. Um dia ele falou assim, não, amor, você tem que bater o clitóris. Então agora é assim, eu bato o clitóris na mesa com o que eu falo, entendeu? Eu sou Assim, mulher eu de sou mulher, verdade. eu bato o clitóris na mesa e mostro quem é que manda. Ainda sobre o assunto da endometriose, tem uma dúvida que é bem comum, e eu sei que ela é bem comum nos bastidores para você, mas queria que você respondesse. Por que é tão difícil engravidar tendo endometriose? E eu falo isso porque eu te acompanho lá no Instagram, e eu já vi inúmeros relatos das suas pacientes mandando foto de neném, mandando depoimento, indo lá te dar presente porque conseguiram engravidar. É difícil mesmo quem tem endometriose ter uma gestação? É sim, inclusive ele é um dos sintomas. Por quê? A endometriose, hoje comprovada, a gente já tem comprovação de que ela é um processo de aderência, né? Antes acreditavam que era focos do endométrio que ia se espalhando ali pelo corpo. Não é nada disso, é aderência. Então vamos pensar assim, nós temos um útero. Esse útero, ele fica penduradinho lá no lugar dele por um ligamento, chamado ligamento largo. E o nome é porque ele realmente é largo. Então, o útero, ele é aqui e o ligamento, ele faz isso aqui, ó. É bem bonito. E existem outros ligamentos que não tem o nosso colo uterino. Então, ali no colo uterino, tem outros ligamentos que ficam ali, mantendo ele naquele lugarzinho. O que acontece? Nos ovários tem esses ligamentos, ali todo em volta do útero tem esses ligamentos. E nesse processo de aderência, esses tecidos, esses órgãos ficam presos. Então, vamos pensar assim, o útero, ele deveria se movimentar, ele não se movimenta mais. Os ovários deveriam se movimentar, não movimenta mais. As tubas deveriam se movimentar, não movimenta mais, está todo mundo preso. Nesse processo de todo mundo preso, isso vai gerando ali um processo de fibrose. Essa aderência, ela vai ficando cada vez mais rígida. Aí nós temos o fator de dor, que já dói pra caramba. A paciente, às vezes, não consegue malemar ter uma relação sexual. Alguns não conseguiram nem ter penetração direito, como é que vai ir? Como é que vai engravidar? Exato. E o processo de aderência que impede que esses órgãos trabalhem e realizem as funções que eles deveriam realizar para esse processo de fertilização. Claro que quando a gente fala de infertilidade, existem outros fatores também, ok? Mas nós já temos estudos que mostram aí que a grande maioria das causas de infertilidade, elas têm uma origem biomecânica. Então, elas têm essa origem cinesiológica funcional, ou seja, esses tecidos que deveriam ter mobilidade não têm, e eles vão gerando processos de aderência e de fibrose, que, consequentemente, vão levar à infertilidade. Entende? Isso não é exclusivamente da endometriose. Outras disfunções, outras síndromes, elas também têm essa mesma raiz de problema. Que dá pra ser tratada tudo junto. Exatamente. Por isso que eu falei, existem muitas disfunções, muitas doenças, muitas síndromes, que elas têm nomes diferentes para no fim falar que é aderência. Quando a gente vai ver, ela causa uma aderência. Às vezes uma causa no ovário, outra causa na tuba, outra causa ali no útero, outra causa no colo do útero. Tá, mas no fim é o quê? Aderência. Tá bom, mas se é aderência, tem uma técnica que resolve a aderência. Beleza, mete a técnica aí. E a gente já tem estudos comprovados. Sempre. Sim. Base em ciência sempre. Vamos de bate e volta agora? Algumas perguntas e respostas. Tá bom. Endometriose e relação sexual. Por que dói na relação sexual? Dói porque existe um processo de aderência dos ligamentos que envolvem útero e ovários. E existe um processo de, vamos basicamente colocar assim, contratura muscular ali do assoalho pélvico. Então, os músculos ficam duros, eles deveriam estar relaxados ali, bem gostosinho para a relação, mas estão duros. E aí, nesse processo, dói na entrada, dói na penetração. Quando
chega lá no fim, bate no colo do útero, esse útero não está movimentando por conta da aderência e gera dor. A partir do momento que vem para o atendimento, a gente realiza a liberação de todos esses músculos, de todos esses ligamentos e fáscias e pronto, acabou a dor. Legal. Essa é boa. Quanto tempo sem tratamento piora a endometriose? Ou é mito isso de que a endometriose piora? Nossa, piora muito. Porque vamos entender o seguinte. O que acontece? Vou dar o seguinte exemplo. Se eu chegar perto de você com camaço de pau, te dar uma camaçada de pau, toda vez que eu passar perto de você, o que vai acontecer com você? Você me dá uma camaçada de pau. Toda vez que eu passar, você não vai contrair. Você vai ter medo, você vai contrair, não vai? Não é automático? E o que acontece com a paciente que tem endometriose? Ela tá com dor. Se ela tiver relação, ela vai contrair para se proteger. É um mecanismo de proteção, vai gerar mais dor. Acaba até fugindo, às vezes. Foge muito. Dá dor. Todos os movimentos que ela realiza gera dor. A dor gera uma tensão muscular. Aí o corpo já tensiona. O músculo já tá tensionado. Vai aumentando. É um ciclo vicioso. Então, aumenta. Quanto mais tempo, mais dor vai gerar, mais tensão, mais o processo vai piorar. Mas a gente resolve. Pode chegar lá que eu resolvo. Sobre o diagnóstico, como que você faz o diagnóstico? Por exemplo, eu tenho suspeita que eu tenho endometriose. O que vai acontecer se eu for amanhã lá no seu consultório? Eu vou fazer uma avaliação cinesiológica funcional. E é importante nós entendermos isso pelo seguinte: fisioterapeuta faz diagnóstico cinesiológico funcional. Entende? Diagnóstico clínico é com o médico. Diagnóstico cinesiológico funcional é comigo, fisioterapeuta. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: eu vou olhar os teus tecidos, vou palpar os teus tecidos e vou informar o que essas estruturas, em como essas estruturas estão afetadas. Entende? Então, por exemplo, quando você chega na minha avaliação de fisioterapia pélvica, eu vou avaliar a musculatura, vou ver se nessa musculatura tem tensão, tem ponto gatilho, vou avaliar se tem aderência, se tem dor na palpação desses ligamentos, dessas fáscias, vou ver se essa inervação está com reflexo dando uma resposta correta, se essa musculatura tem coordenação, se ela tem força, se ela tem relaxamento, se ela tem pré-contração. Então, eu faço toda uma avaliação em relação a essas estruturas e o funcionamento dessas estruturas. Porque fisioterapeuta é o profissional de função. O que nós fazemos? Devolvemos a função. É isso. Não está funcionando. Disfunção. O que a gente faz? Retoma a função. E junto com o diagnóstico de imagem? Não precisa. Não precisa. Com toque você consegue já saber. Não só a endometriose, mas isso. Outras. Isso, outras disfunções. Porque se o problema é a aderência, a hora que eu palpar ali, eu vou sentir ela. A hora que eu palpar ali, ao invés de ter movimento do meu dedo ir, ele não vai travar, vai doer, vai sentir. Como é que é o nome? Cinesiológica funcional? É a avaliação cinesiológica funcional. Da função e do toque. Isso. Então, na palpação ali, nos testes, a gente já vai comprovar isso. E claro, mas o paciente quer fazer exame de imagem. Pode fazer. Não precisa gastar esse dinheiro, não. Mas tudo bem, se quiser fazer, pode fazer, eu faço pedido. Até pra ver o depois também, né? Deve ser legal, né? Eu gosto, é bem legal. Dá um gostinho de trabalho bem feito. Depois, assim. Não, é bonito, é emocionante. Elas se emocionam. Digo que elas se emocionam até mais do que eu. Porque elas vivem isso, assim, né? Pra mim é fácil, eu não tenho dor, entendeu? Eu fico muito feliz. Mas pra quem viveu a dor naquela intensidade e agora tá vivendo, fazendo que o dia a dia tem um sabor diferente. Eu curiosa aqui, você já teve dor pélvica? Já tive dor na relação sexual, pouquíssimas vezes, mas isso já foi resolvido. Algo que eu sofri por muitos anos, que eu sempre conto para as pacientes, é que eu era uma constipada crônica. Eu tinha constipação desde criança, eu já cheguei a passar 2 semanas sem evacuar. Isso gerava muita dor. E eu tratei tudo na fisioterapia pélvica. Então, hoje, o intestino funciona direitinho, porque para fazer cocô, teus músculos têm que estar liberados também. Se estiver contraturado lá no ânus, não vai conseguir fazer cocô. É isso. E aí, o toque é no ânus. Gente, eu vou perguntar tudo que vocês querem. Tudo que vocês queriam perguntar pra doutora Jéssica. Vamos entender o seguinte. Vou ocupar essa função. Vocês e o marido de vocês têm um nível de intimidade. Comigo, vocês terão outro, amigas. Não, mas a gente brinca, lá na hora, eu tento trazer todos esses temas com muita descontração. Claro, com muito respeito, mas com bastante leveza. Mas o que a gente precisa compreender ali sobre o sistema do assoalho pélvico, Andy, é que, por exemplo, temos 3 buraquinhos nas mulheres. Ânus, vagina
e uretra. Só que a musculatura, ela sai de um, junta no outro, que junta no outro e vai todo mundo lá pro fundo, entendeu? Então, é um complexo só pra nós. Então, por exemplo, não tem como eu liberar o canal vaginal e deixar o ânus ali, se o ânus estiver todo cheio de ponto gatilho, todo contraturado. Não faz sentido. Aí eu vou mexer só no canal vaginal. Não vou mexer na uretra ali, porque tem um músculozinho chamado rápido esfíncter ali, ó, que ele é pequenininho, que se ele tiver contraturado vai ter problema para esse paciente. Entendi. Então, a gente precisa atender como um todo. É um atendimento em que eu vou ter uma avaliação global para essa paciente. E o que acontece no corpo da paciente a hora que você está realizando as manobras? Ah, isso é interessante, porque quando a gente está realizando esses atendimentos de liberação de tecido conectivo, que vai ser ali em lábios, ali na vulva, né? Às vezes ali algumas manobras dentro do canal vaginal, esses de ligamentos. Nós estamos mexendo com o sistema nervoso autônomo. Então, às vezes, a paciente ela tem alguma reação. Às vezes, ela tem um calafrio. Às vezes, ela se emociona. Às vezes, ela chora, né? Nem sempre é pela dor. Às vezes, chora aí porque tá doendo. Não, nem sempre. Às vezes, elas falam assim, nossa, mas eu tô com vontade de chorar. Eu não sei porquê. Eu falo, chora. Libera essa emoção, né? E a gente... forma como ela se sente. Isso. E por quê? Assim, existe uma conexão muito forte. Sistema nervoso autônomo, tecido conectivo. Então, quanto mais... vamos dizer assim, ansiosa, depressiva, quanto mais alterações psicoemocionais, mais tensão exatamente nesse tecido essas pacientes vão ter. Tanto é que às vezes eu faço atendimento ali com a paciente, eu encaminho ela para psicóloga, já para poder auxiliar, né, nessa condição. E daí é o teu atendimento. Eu vou resolver a parte física. Complementar com a saúde mental do paciente. Em muitos casos. Inclusive, na outra vez que eu vim no podcast, eu ainda comentei, né, que tem, por exemplo, muitas pacientes que são vítimas de abuso, né? São os pacientes que te marcam mais? Sim, a gente fica mais... Porque é uma dor que toda mulher entende, né? Nós mulheres nunca estamos seguras. Então, a gente se compadece muito disso. E aí, por exemplo, nessas pacientes, a gente vai resolver totalmente a parte física. Ok, a parte física está resolvida. Mas a parte psicológica e emocional daí não é comigo. É com outra profissional. E eu jogo a bola para ela. Entendeu? E é um trabalho também de conscientização para essa paciente. Porque depois, vamos dizer assim, é como se libertasse o corpo dela ali, mas agora precisa de um outro trabalho ali na parte... para complementar. E às vezes elas se sentem até mais dispostas depois disso. Porque, o que é o ponto? Bom, agora eu já tô livre dessa dor física. Então agora é fácil acreditar que eu posso amenizar essa dor emocional, psicológica, que eu posso resolver isso. Legal. É forte. A endometriose volta? Não volta? Não, depois que nós... é feito só uma vez? Nós tratamos, nós resolvemos. Acabou, tchau, obrigado. Até nunca mais. E a paciente aprende técnicas para se manusear sozinha, ou não? Então, o que eu gosto de ensinar para as minhas pacientes? Algumas técnicas de autoliberação do assoalho, mas ela não vai conseguir realizar essas manobras. Primeiro que não tem capacidade técnica para isso, elas não vão entender. Por exemplo, quando eu tô palpando lá, eu sei exatamente qual músculo, a fibra, a gente consegue contar a fibra. A paciente, ela vai palpar ali, ela sente uma carne, entende? Mas eu gosto de ensinar para elas algumas técnicas de autoliberação que elas conseguem, quando elas sentem um assoalho assim um pouquinho mais tenso, que elas conseguem ali realizar para relaxar. Algumas técnicas que elas consigam realizar. Isso, exatamente. Eu gosto de passar alguns exercícios específicos ali para quadril, para já trabalhar um pouco mais a mobilidade dessa articulação como um todo. E fora os processos de educação em saúde, em que a gente vai estimulando essa paciente a ter mais consciência, mais percepção dessa área, estimular um pouco mais essa área, enfim, entre outras atividades. Legal. Que podcast valioso, gente. Eu acho que foi, né? Quanto assunto sobre mulher. Nossa, nós poderíamos falar tanta coisa. Minha mente fervilha. Minha mente ferve. Fervilha, eu não sei nem se é certo falar essa palavra. Fervilha. Enfim, eu tô adequando a medicação ainda, tá tudo bem. Jéssica, você é incrível. Incrível poder ouvir, assim, o quanto você tem orgulho, sabe, de fazer o que faz. E eu vejo os teus resultados e o quanto as mulheres saem transformadas do teu consultório.
Inclusive, tem alguns... Eu tenho uma agência, a Jéssica é minha cliente, fisioterapeuta pélvica, eu atendo outros médicos. E você é muito bem falada no meio médico. Eu agradeço. Tenho ali alguns médicos que trabalham na agência que te indicam, assim, sem medo. Principalmente alguns ginecologistas, né? Não só da agência, mas de onde eu convivo. Então, pra mim, assim, é um orgulho. E eu quero que a cidade inteira, o Rondônia inteira te conheça. Pra que salve muitos úteros aí. Pra que você consiga cada vez mais levar o teu propósito. Porque a gente sente e vê muito nítido o teu propósito em trabalhar com mulheres. Eu estou aqui para servir mulheres, para cuidar de mulheres, para reabilitar a saúde íntima de mulheres e para salvar quantos úteros eu puder. Eu quero que toda mulher que passe por mim, ela tenha a alegria de ser portal da vida, a alegria de ter um útero. Porque é isso. Nós temos que estar honradas, nós podemos sentir a honra e o privilégio de ter um útero. Porque isso é valioso, isso é sagrado, isso é poderoso. Talvez seja por isso que o mundo, ao longo de todos esses anos, tentou suprimir, tentou abafar, tentou silenciar mulheres. É porque nós somos muito poderosas. Porque ter um útero, ter esses ovários, isso transforma. Isso nos dá uma força, uma energia que nós podemos mudar o mundo. E por isso nós precisamos valorizar esses órgãos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quero te receber para outros temas também, falando sobre dor pélvica. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast, parabéns pela agência. Você sabe que eu sou sua fã, que eu admiro muito você como pessoa, como profissional e que eu torço muito pelo seu sucesso. E o que você faz aqui na área da saúde, você pensa assim que é só o marketing? Não, você transforma a vida desses profissionais, dessas empresas e sem dúvida de cada paciente que recebe esse alcance que a tua empresa, que o teu trabalho realiza, viu? Muito obrigada, sou muito grata. Tchau, gente. Até breve. O podcast vai ficar salvo. Lembrem de se inscrever aqui no canal. Deixe seu comentário aqui pra Jéssica. E sigam ela nas redes sociais. Jéssica, deixa pro pessoal qual que é a sua rede social e da Vivar também. Sim, gente. Sigam lá. É Fisiopélvica Jéssica Borrer. É BORRHER. E a Vivar Fisioterapia. Acompanhem lá a nossa rede social, o nosso trabalho, porque assim como tem muito amor na fisioterapia pélvica, lá na Vivar é um poço de amor aquela clínica e toda a nossa equipe é um poço de amor para poder atender cada um de vocês. Fica aí um podcast sobre Pilates. Vamos lá. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.